Olá, sou Carlos Correia, autor do site Técnicas de Composição Musical. Eu falei no vídeo anterior o que são acordes. Foi uma tarefa meio difícil porque fica sendo um pouco vago falar do que são acordes em um tempo muito curto. Então eu tentei falar o mais rápido possível, dando uma ideia bem geral. Agora eu vou falar bem concretamente como é que a gente forma os acordes. Bem, primeira coisa que deve ter ficado bem claro é que a gente tem uma percepção do que são acordes através do histórico, da história, né, da nossa história musical, da teoria, e também de um estudo físico, acústico. Essas são as duas principais vertentes que acabou surgindo, né, resultando nos acordes. E aí, a partir dos acordes, vieram os modelos. Então, os modelos começou da tríade, em que você começa com uma nota fundamental, e aí você tem dessa nota fundamental, você sobe uma terça, né? Você tem a primeira terça. Essa terça daqui, ela pode ser, a qualidade de terça, ela pode ter uma terça maior ou uma terça menor. Depois a gente sobrepõe mais uma terça, e aí essa terça daqui você tem pode ser também uma terça maior ou uma terça menor. Aí você forma, como eu falei, isso aqui é uma tríade, porque são três notas, sendo que essa aqui é fundamental, essa a gente chama de terça e essa se chama de quinta. Quando você olha para esse conjunto aqui, esse modelo, você tem qualidades que você pode ter de acordo com o arranjo que você colocar aqui. Ou seja, você pode colocar terça menor, você vai ficar aqui numa quinta diminuta. Né? Terça maior e terça menor, nós temos um acorde maior. Uma terça menor, uma terça maior, nós temos um acorde menor. Uma terça maior, nós temos um acorde aumentado. Vou deixar aqui também, tá? Aqui um lugar aqui, os três exemplos do mesmo acorde, só que com as qualidades diferentes. Né? O mesmo acorde, se fosse em Dó maior, né? Vou botar aqui em Dó maior, né? Está em Dó maior. Então você tem um acorde de Dó maior, você tem um acorde de Dó menor, você tem um acorde do Dó diminuto e do Dó aumentado. Né? Eu falei Dó maior, mas é como se fosse a escala inicial. Tá ok? Depois que esse modelo foi firmado, em terças também se expandiu para 4 notas. É a tétrade. Mas antes de falar da tétrade, deixa eu só te falar. Que é a pergunta que também algumas pessoas vêm. É só de terça? Né? Esse intervalo aqui não poderia ser de segunda ou de algum outro intervalo? Sim, pode, mas essa expansão de ser segunda ou mesmo de quartas, que chama acordes quartais, ela também é um avanço teórico, né, sobre a teoria daquele modelo que você já tem no pentagrama e tudo, que depois que você fechou, né, a parte natural, físico-natural, é que vieram outros estudos que você pôde expandir a ideia do acorde, mas não é a ideia física nem a do sistema tonal. Aliás, pode até ser aplicada no sistema tonal, mas ela não é aquele sistema tonal lá do início. Quando você coloca mais uma terça, né, a partir da quinta, né, você tem aqui a terça, né, a primeira terça, tem a fundamental terça, a quinta, você coloca mais uma terça, como eu disse, você tem a sétima, a partir daqui, né, da fundamental para cá. Você forma uma tétrade. E novamente você pode ter todas as combinações aqui. Eu vou deixar aqui também do lado algumas combinações. Quando você já coloca tétrade, vai depender muito da escala que você estiver usando, do acorde que você estiver usando, para saber se isso é usável naquela escala ou não. Aí também vai extrapolar um pouco o vídeo, senão ficaria muito longo aqui, seria quase que uma aula aí de mais de 1 hora só poder explicando todos esses pormenores. Então você tem uma tétrade. Quando você coloca essa tétrade aqui, né, você tem as 4 notas, elas também têm as suas qualidades. Quando você vai colocar mais uma terça, né, a partir da sétima, você tem a nona. E essa nona, ela também tem a qualidade que você pode colocar aqui de terça maior ou uma terça menor. E aí você começa a colocar terça maior e terça menor. Acontece que a partir daqui, né, as outras, a nona, a 11ª, 13ª, 15ª, etc., nós chamamos de tensões. Ou seja, elas são apenas notas que reforçam alguma dissonância dentro daquele primeiro arcabouço, aquele primeiro acorde inicial. E ela não muda a função. Pelo menos na teoria da harmonia funcional, ela não altera a função principal. Ela apenas coloca mais tensão ali. É claro que você não pode sair colocando tensões. Existem até alguns estudos que, na teoria, você evita de colocar algumas notas de tensão
porque elas se chocam muito com essas outras notas principais aqui, né, da tríade, o que leva à briga interna das notas de tensão colocadas com essas notas principais do acorde. Por isso, nem todas as notas de tensão são utilizadas na teoria. Você pode até utilizar na prática, mas na teoria a gente evita algumas notas que vão se chocar com essas notas aqui. Tá ok? Então, assim, fundamentalmente, você consegue formar os acordes dessa maneira. Você tem a fundamental e vai sobrepondo em terças, formando a primeira terça, a quinta e depois a sétima e depois as notas de tensão. Assim você forma os acordes, é assim que é formado. Daquele princípio inicial que eu coloquei aqui nesse vídeo e no outro vídeo sobre o que são acordes. Uma coisa que agora que seria interessante também falar aqui, seria que você coloca o acorde, né, quando você diz que tem essa nota fundamental, que seria a nota mais grave, que dá o nome do acorde, e aí vem as cifras, e aí até precisaria de mais um vídeo para a gente poder falar sobre cifras, porque diverge, né, as notações divergem, assim, cada lugar, cada local você tem uma cifra diferente. Dependendo do estilo de música que você for tocar, você vai ver numa partitura uma determinada cifragem, em outro local um outro tipo de cifragem. Então isso aí já extrapola também esse vídeo. Mas uma coisa interessante é que quando você tem um acorde formado, que você tem a nota mais grave, que é a fundamental, que dá o nome do acorde, você pode não ficar somente com o acorde dessa maneira aqui. Você pode pegar essa nota aqui e colocar mais acima, entre uma e outra, né, ou acima das outras duas. Isso vale tanto para tétrades quanto para as tensões. Isso nós chamamos de inversões. Então você tem a primeira inversão, que é pegar o fundamental e jogar para cima, e você tem a segunda inversão, quando você já pega as duas primeiras e joga para cima, ficando a quinta. Eu vou deixar aqui alguns exemplos aqui das inversões, tá ok? Mas é interessante eu falar isso também em outro vídeo. Você tem acordes abertos, que na verdade são o mesmo acorde, só que você coloca um espaçamento mais do que uma oitava entre uma nota e outra. Também faz parte da matéria de formação de acordes, mas não com o intuito de você criar o acorde, mas sim de como você vai dispor o acorde da música, né? Os intervalos vão aumentando, mas se tornam o mesmo acorde. Continua sendo o mesmo acorde. Tá ok? Outra coisa também que o pessoal fala muito, eu acho que não fica muito claro isso nas pessoas, é quando você tem um intervalo único, né? Duas notas e não três notas, se isso é um acorde ou não. O que eu posso dizer é o seguinte: quando você coloca duas notas ou uma nota apenas, ela poderia fazer parte de um acorde. Fica mais difícil de você determinar que acorde é aquele. Vai depender muito do contexto da música, de onde ele se insere, ou seja, vai depender do que veio antes e do que virá depois, para você definir que acorde é aquele. Mas de fato ele pertence sim a um acorde. E é por isso que também você consegue reharmonizar, porque você tem, por exemplo, quando te dão uma melodia, eu quero reharmonizar. O que seria reharmonizar? Também é um assunto para um outro vídeo, mas só aqui dando uma pincelada. É quando você tem uma nota ou mais algumas notas ali tocando, e você pode dizer que aquelas notas aqui, elas não fazem parte somente de um acorde, mas você pode achar outros acordes que também se encaixariam ali. Então isso você está reharmonizando, você está trocando um acorde que seria um acorde mais próximo daquela ideia inicial, daquela nota, para uma outra. Tá ok? Isso aí a gente faz um outro vídeo também, que é bem interessante falar disso. Bem, em relação à formação de acordes e que são acordes, nesse outro vídeo, eu fechei aqui. Tenho muita coisa para falar, isso aqui são vídeos apenas para você começar a entender, né, o aspecto muito geral, e depois a gente vai entrando em algum aspecto mais detalhado. Gostou do vídeo? Curta, deu alguma dúvida, coloca aqui no comentário que a gente já vai colocando aqui, beleza? Espero que você compartilhe esses arquivos que podem ajudar outras pessoas. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.